Boa noite, estamos com mais um programa Espaço Saúde em Foco. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema Arte e os benefícios sociais e pessoais. Estamos aqui hoje com a professora Helenice Santos, arte educadora, falando sobre arte terapia. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Nós vamos falar da arte e seus benefícios sociais e pessoais na vida das pessoas. Então, é a arte como terapia. Ok? Seja bem-vinda. Esse convite de estar aqui. Nós vamos falar hoje sobre os benefícios que o artesanato, a arte faz na vida da pessoa. Por favor, apresente um pouco do seu trabalho, como que você iniciou, por que surgiu esse interesse em trabalhar com a arte? Desde os 6 anos de idade, eu trabalho com artesanato. Aprendi a fazer artesanato. E em um determinado momento, eu identifiquei que poderia ser um meio de vida, né? Uma geração de renda, ter como renda o artesanato. Então, eu comecei em ateliês, ministrando cursos de pintura e afins. E nesse decorrer, isso desde 2007, eu fui identificando a mudança que fazia na vida das pessoas. Tá? Então, tive experiência com alunas que tinham acabado de fazer mastectomia, alunas que tinham perdido o marido de forma violenta, algum filho de forma violenta, e sempre elas relatavam como elas estavam se sentindo diferente nessas aulas. Né? Isso foi passando e eu me aperfeiçoando, lendo bastante. Depois eu tive a oportunidade de conhecer serviços sociais e eu fui trabalhar com um grupo de adolescentes de medida socioeducativa e eu percebi também que, de repente, conversando com eles, dando atenção, estando mais próximo, você podia mudar a história da vida deles. Entendeu? Então, desde 2007, eu trabalho no terceiro setor, né, que são ONGs que têm convênio com a Prefeitura do Estado de São Paulo. E agradeço a Deus ter encontrado esse meu talento, né, de trabalhar com esse grupo. Olha, pessoal, belíssimo trabalho, né? E assim, eu espero que vocês curtam o programa de hoje. Estou aqui substituindo o Nadir, somente hoje, e logo ele estará com a gente. Como são feitos esses cursos, né? Que tipo de pessoas participam desse trabalho? Olha, a princípio não tem assim um perfil específico, porque ele é um serviço social. Tá? Então, temos pessoas que buscam como fonte de renda, temos pessoas que buscam como ocupar o seu espaço, existem pessoas que de repente se sentem sozinha e tem uma tarde que ela não está disponível, então ela se predispõe a procurar alguma atividade, mas não uma finalidade terapêutica. Muitas delas procuram vir simplesmente para se ocupar. Sim. Qual foi o que mais você perguntou? Desculpa. O perfil, né, das pessoas que procuram esse trabalho, esse curso, né? E como que elas chegam até você? Tá. Nos serviços sociais, eles fazem visitas à população do entorno e divulgam com faixas, com panfletos e elas acabam indo conhecer. O que se define para a oficina, que nós chamamos de oficina, é a gerente do setor do espaço que define. Tá? Então ela identifica qual é o perfil, qual é o público, qual é a necessidade e me convida para estar prestando esse serviço. Ai, que Ele ótimo. pode ser pintura em madeira, pintura em tecido, pintura em tela. Então a função dele é ocupar essas pessoas, tá? Essas mulheres, porque 99% do meu público é feminino, é ocupar essas pessoas, tirar desse momento de
ocioso. Sim. Tá? Promover a geração de renda, e muitas se identificam com o que estão fazendo. É um trabalho excelente, né? Porque ele foca na qualidade de vida, melhor qualidade de vida da pessoa. Porque muitas pessoas ficam perdidas, sem saber o que fazer em certos momentos da vida. Por exemplo, às vezes perdeu alguém na família, uma patologia que não entende como lidar com essa patologia e acaba deparando com um trabalho excelente deste, né? E você acha que a arte pode trazer benefícios pessoais e sociais? Com certeza. Como benefício pessoal, eu vou dizer o seguinte, promove, como já foi dito, a geração de renda para a família em situação de vulnerabilidade. Você tem aí uma inserção na comunidade, né? Porque às vezes muitas mães de famílias ficam em casa só cuidando dos seus filhos, e nesses encontros ela acaba conhecendo, fazendo amizade, ela conhece o entorno do seu bairro, ela troca experiência, que isso é muito importante. Sim. Porque às vezes elas estão passando por algum momento, alguma situação que naquele momento, dentro de casa, ela acha que somente ela vive aquilo. Sim, e não é real. Verdade. E não é real. Então, quando ela está ali naquele grupo, aprendendo a pintar, aprendendo a desenhar, ela percebe, existe uma troca de experiência, e elas acabam se encontrando. Né? Então, aquele problema que de repente era tão grande, ao sair de casa, conversar com alguém, ela verifica que não tem mais aquela proporção toda. Sim, verdade, verdade. E promove também, cria vínculos de amizade. Nós temos até aqui um caso interessante, né, da Maria do Socorro e da Marilene, que se reencontraram depois de muitos anos, né, nesses cursos. Então eu acho que isso é muito interessante. E ela percebe também nessas atividades em grupo que existem muitas outras possibilidades. Então, às vezes, ela vem simplesmente para ocupar uma tarde e ela encontra ali uma profissão, ou se encontra com uma arte. Sabe? Eu tenho caso de uma senhorinha de 86 anos que ela está pintando uma tela como se ela já tivesse pintado a vida toda. Olha, que e ela não pinta a vida toda, ela simplesmente tem um ano, não tem nem um ano. Então, os quadros que ela pinta é uma coisa maravilhosa. E, infelizmente, ela não pôde estar aqui com a gente. Ela se identificou. E ela se identificou. E ela, no caso específico, ela tinha uma referência, que é uma irmã que é artista plástica, então já tinha aquele medo de repente, não ter a mesma qualidade de trabalho do que a irmã, que era a referência que ela tinha. Só que ela se encontrou de tal maneira que a irmã e outros, né, familiares estão elogiando o trabalho dela. Então, isso, como arte educadora, como professora, é maravilhoso. Né? É uma troca de experiência. É uma troca de experiência o tempo todo. Okay? Então, falando nisso, estamos aqui com as alunas Maria do Socorro Moraes, vendedora, né? E a Marilene Maria Cassiano. Meninas, fala um pouquinho da experiência de vocês na participação desses cursos, né? Como é que vocês encontraram? Boa noite, sejam bem-vindas, viu? Boa noite. Bem, na verdade, eu me encontrei, foi andando, eu estava com meu esposo, né, meu filho, e por um acaso vi a placa, né, onde ensinava artes, pintura. Aí, quando foi um dia, eu passei lá e me inscrevi, fiquei e gostei. Eu tinha a tarde, como eu estou de licença médica, né? Sim. Eu estava com tarde livre, então para mim foi muito bom. E você indica esses cursos para outras pessoas que se encontraram? Indico. Até indiquei para uma pessoa, só que ela desistiu, né? Teve algum problema que ela desistiu, né, do curso. Mas eu continuo e não vejo a hora de chegar o dia das minhas pinturas. Que ótimo, que ótimo. Maria do Socorro?
E você? Marilene, e você como que encontrou, começou a fazer o curso? Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Na realidade, eu comecei a trabalhar muito pequena. E eu sempre gostei muito de artesanato, sempre. Só que, em virtude do meu trabalho, pouco tempo disponível, mãe, esposa, o trabalho de diretora de escola, um trabalho estressante, eu não encontrava tempo para estar desenvolvendo essas atividades com artesanato. E quando eu estava prestes a aposentar, eu falei, quando eu aposentar, eu vou me dedicar a uma coisa que eu gosto, que eu quero, embora eu sempre amei a minha profissão. Amo de paixão, sempre gostei do que fiz, mas eu queria algo além daquilo, né, após a minha aposentadoria. E aí, assim que eu aposentei, eu procurei. Foi também por acaso que eu vi lá onde a gente participa, foi por acaso que eu vi lá a propaganda e procurei, compareci e comecei a participar das oficinas. E gostei demais, gostei da professora, que ela está aqui, ela é uma pessoa muito simpática, uma pessoa que atende muito bem. Realmente, as pessoas que participam gostam, acabam assim ficando, trazendo outras pessoas, porque realmente são momentos muito agradáveis que a gente passa ali naquele local. E eu, além disso, eu acabei de aprender algumas coisas que eu queria, que eu tinha vontade de aprender. Também amizade, que é uma coisa muito importante que a gente fortalece aí. É interessante que no caso da Maria do Socorro, ela era mãe de aluno na escola que eu era diretora. E ela sempre foi uma mãe super presente, sempre estava presente, então eu já a conhecia, né? Por estar sempre ali participando das reuniões, uma mãe sempre que precisávamos, ela estava lá, e eu já conhecia de lá. Só que aí depois de alguns anos, nós nos reencontramos nesse curso. Olha que beleza. E aí, quer dizer, aquele relacionamento de diretora e mãe de aluno, acabou também, surgiu mais amizade. Olha. Uma amizade que foi se fortalecendo, a gente se identifica bastante e a gente passa momentos muito agradáveis lá. E isso, para mim, que sempre assim, a minha profissão, uma profissão bastante estressante, muita responsabilidade, eu acabei assim, eu sempre fui muito ansiosa, sabe? E esse artesanato, essas oficinas, elas acabaram me deixando mais calma. Até o meu marido percebeu que depois que eu entrei para fazer esses cursos, eu me tornei menos ansiosa, né? E que tem me feito muito bem. E eu pretendo continuar até quando eu puder. Tá vendo, pessoal? Que experiência maravilhosa, né? E também a importância de alguém que ama o que faz. Porque ela acolhe, sabe acolher as pessoas que chegam, vamos dizer, que chegam procurando ajuda de uma forma assim alegre, né? Que ela amplia seu ciclo de amizade, né? E se descobre e fica com a melhor qualidade de vida, porque aí você não vai pensar que está doente, que está depressivo, começa a transmitir alegria para todos, né? Porque muitas vezes você está com um problema e as pessoas olham para você, parece que você está carregando um fardo, né? E vocês estão mostrando que tem opção, que pode ser feliz, né? Que pode passar experiência de vida para muitas pessoas, não é, Maria? Na verdade, em casa, é assim, mamãe, onde você vai? Eu vou espairecer. Espairecer quer dizer que eu vou ficar tranquila, ficar relaxada. Eu vou relaxar, na verdade. Né? Então, que eu falo assim, eu vou para minha aula, vou para o esparecimento. Ótimo. Agora vamos, internautas, podem mandar perguntas, as meninas estão aqui. Vamos ver se já temos. Olha, boa noite.
A participação dos internatos tem mais sido em depoimento, se identificarem com o que elas estão falando. Olha aqui. A Regina, de Porto Alegre, ela passa uma mensagem para nós. Faço artesanato há 5 anos, após o falecimento do meu marido, e foi a melhor coisa da minha vida. Aqui nós temos a Sandra, do Rio de Janeiro. Hoje só tenho amigos porque comecei a fazer pintura. Mais uma no mesmo caso delas, né? Aqui tem a Solange de Santos, ela está questionando. Muitas pessoas, às vezes, não têm onde buscar oficinas de artes. Qual é a melhor maneira? Ela, naturalmente, quer saber onde identificar, né? Solange. Solange, boa noite. Olha, no seu bairro, no seu município, a prefeitura disponibiliza serviços sociais. Né? Então, serviços sociais de assistência à família, ONGs que prestam serviços de integração social, centro de convivências, e todos eles disponibilizam cursos grátis. Você pode encontrar também em lojas que comercializam produtos de arte, de artesanato. Geralmente eles têm cursos. Mais perguntas? Bom, então explica pra gente como são feitos esses cursos. Que método você usa, qual metodologia, como que as pessoas podem se cadastrar, se matricularem, né? Olha, os cursos, eles estão abertos a qualquer pessoa que sinta vontade de fazer uma pintura, fazer algum trabalho manual. Tá? A gente geralmente fala pintura porque é o que mais as pessoas buscam, mas você tem N possibilidades de trabalhos manuais. Então você tem crochê, você tem biscuit, você tem bijuteria, tricô, tear, pintura em tecido, pintura em tela, quer dizer, é muito vasto. Como eu disse anteriormente, existem os serviços sociais que prestam esse serviço gratuitamente. Né? A minha metodologia, eu geralmente falo que ela é com muito amor, porque o acolhimento é com muito respeito, respeitando sempre as limitações, as dificuldades psíquicas, dificuldades motora, dificuldade inclusive de entendimento. Porque às vezes a pessoa está passando por um momento de muita dificuldade, de muito transtorno, e você fala para ela, pinta de verde, ela pinta de amarelo. Então a gente tem que respeitar isso. Então as minhas aulas em específico, apesar de serem em grupo, geralmente tem 10, 12, 15 pessoas, eu tento atender individualmente, respeitando ali o seu tempo de aprendizado, respeitando as suas dificuldades, respeitando o seu momento. Né? E sempre assim, independente de... Não tem nenhum tipo de discriminação, algum tipo de rejeição. Porque assim, eu acho que essa é a diferença de um professor eu me coloco como uma arte educadora, porque assim, eu tento acolher o aluno que está chegando. Então eu não vejo assim, eu vou só ensinar ela a pintar. Obviamente eu vou ensinar ela a pintar. Só que assim, eu vou buscar mais. Sabe? Eu vou deixar ela se expressar mais. Então, se eu identifico alguma situação que chame a atenção, que de repente está perturbando nos SASFs, né, nos Serviços de Assistência Social à Família, nós temos acompanhamento de psicólogos, de assistente social, de pedagogos. Então, se eu identifico durante essas dinâmicas, essas oficinas, alguém que está precisando de ajuda, eu converso, eu encaminho. Porque o que acontece? Mesmo passando por uma entrevista com esses profissionais, nem sempre a pessoa se abre, nem sempre ela conta o que ela está sentindo. Tem gente que tem mais dificuldade. Tem mais dificuldade. Então, nessas oficinas, ela vai sentindo-se mais confiante, ela vai se sentindo mais presente no grupo, ela vai identificando outras situações parecidas e ali realmente ela se abre. Né? E foi por isso, que vamos falar logo mais, que eu resolvi fazer o meu curso de arte-terapia. Olha, que ótimo, parabéns, um belíssimo trabalho. E você tem alguma peça, algum trabalho de pacientes para mostrar para a gente? De alunas eu trouxe. Eu trouxe 2 casos, uma da nossa amada, Maria do Socorro, que está aqui, porque dá para identificar
2 momentos dela, e assim, ela não tem muito tempo de pintura, tem o quê? Uns 4, uns 5 meses, acho que no máximo, e ela não sabia pintar nada. Então, eu vou mostrar essa pintura que ela fez, só um minutinho. Olha que belo trabalho. Tá vendo? Ela se encontrou na pintura, né? Um belíssimo trabalho e um exemplo de vida para muitos, né? Que acham que está tudo perdido, que não sabe nada, e está aqui trazendo um belíssimo trabalho para nós. E a gente sabe, há pouco tempo você começou um trabalho com as associações Superando Lúpus, né? Que são associações de pessoas com lúpus, e o Grupo ASP é o grupo de pessoas com artrite reumatoide. Como que foi esse contato? Como está sendo essa experiência? Fala um pouquinho pra gente. Eu estou apaixonada. Porque assim, em primeiro lugar, eu amo o que eu faço. Eu faço assim, de muito coração. Então não existe pra mim, amanhã é segunda-feira. Não, amanhã é pra mim, amanhã é segunda-feira. Olha que né? Porque realmente é com muito carinho. Porque eu vejo nas expressões das alunas tudo que elas estão sentindo. E a felicidade de estar executando aquele projeto, independente do que seja. Às vezes você tem lá alunas que vão pintar uma simples joaninha, mas elas pintam com tanto carinho, e depois, quando finalizam o trabalho, que elas levam para casa e falam assim, mas mamãe, vovó, titia, foi você que fez? E elas vêm com esse retorno, né? Então por isso que a gente fala, a arte ajuda na autoestima, sim, a arte muda a maneira da pessoa ver a vida, ela muda a maneira dela encarar os desafios diários, né? A arte muda tudo. Olha, eu concordo. Desculpa. Pode continuar. Você perguntou do Superando, né? Da Sim, associação. Superando e o Grupo ASP são nossas parceiras no Instituto Espaço Saúde. Então, voltando um pouquinho antes, identificando essas situações com as minhas alunas, né? Elas me traziam situações, me traziam emoções, traziam os seus desafios. Então, eu sempre atuei de forma intuitiva. Então, assim, você coloca o coração em primeiro lugar, esquece que você está ali como um profissional, que você vai ter no final do mês um recurso, você esquece. Isso, obviamente, nós precisamos disso para nos manter, isso é inerente, né? Precisamos disso, só que é algo mais, é algo muito mais forte. Então, eu percebi a mudança na vida delas e a minha busca de querer ajudá-las, mudando, me capacitando, tá? Me levou à arte-terapia. Então, para ter um embasamento teórico, para ter conhecimento, para atuar em determinadas situações, isso me levou a fazer arte-terapia. E eu estou cursando após, né? Termino, graças a Deus, agora no final do ano, e nós temos que ter a prática. Com certeza. E eu tive uma professora que ela perguntou assim, que para você fazer de paixão, você tem que sentir e se perguntar qual é a sua ligação com a área que você quer atuar. Se identificar com ela, né? Se identificar com ela. Eu fiquei buscando, porque assim, eu já tive alunas esquizofrênicas, eu já tive alunas bipolares, eu já tive alunas que passaram por violência doméstica, já tive alunas depressivas, com síndrome do pânico, com todas patologias emocionais e muitas com patologias motoras. Então, eu falei assim, pensando, no final do ano, em janeiro, conversando com a minha querida Maria do Socorro, que ela ficou um período sem vir para aula, e eu pensando onde eu iria fazer minha prática. Aí ela falou assim para mim, Lê, eu sinto tanta falta dos nossos encontros, das nossas aulas, porque assim, mudou a minha vida, sabe? Eu sinto falta, eu estou precisando, eu sinto que eu preciso. Então isso me despertou, porque eu já tinha conhecimento que ela era portadora do lúpus, né? Então isso me despertou para buscar mais. Aí fazendo uma retrospectiva, né, na minha área de atuação, eu me recordei de uma aluna, quando eu dava aula em Belas Artes,
que ela também tinha lúpus. E como ela chegou no ateliê, lá não era um serviço social, era um ateliê, como ela chegou naquele momento ali de descoberta da doença, da rebeldia, da revolta, de todos aqueles sentimentos, né, que a Flora pergunta por que eu, né, por que comigo, o que eu fiz, né? E depois de 2, 3, 4 meses, era uma outra mulher. Olha só. Sabe? É assim, ela já via, encarava a doença dela de uma outra maneira. Então eu lembrei de tudo isso. Né? Aí eu falei assim, pronto, é aí que eu quero fazer. Liguei para minha amadinha de novo e falei, me dá alguma diretriz? Ela falou, Lê, tem uma associação que fica ali na Conde de São Joaquim, na Condessa de São Joaquim, alguma coisa assim. Aí eu fui buscar na internet, achei a associação, não consegui falar, porque eu ligava e ninguém me atendia, porque eu estava de férias, né? E fui pessoalmente lá, peguei o endereço, fui, não encontrei, aí eu vi o Espaço Saúde. Eu falei assim, bom, eles devem conhecer, eles devem. Aí bati lá e falei, olha, você está no lugar certo. Eu falei, então é isso, eu vim para cá. Né? Olha que maravilha, né? A gente fica muito feliz de estar ouvindo esse seu relato. Nós, do Espaço Saúde, a Superando Lúpus, a APROF, que é a Associação de Pessoas com Anemia Falciforme, nós temos esses trabalhos com os usuários, justamente para mostrar para ele que há um mundo além daquele da patologia, que é um mundo sofrido, de internação, de depressão, de perdas, né? E esse trabalho, ele resgata a pessoa, não só a pessoa que convive com a patologia, como toda a família, porque geralmente as pessoas acham que a patologia só atinge aquele que tem, mas não, atinge a todo familiar, porque a mãe que acaba perdendo o emprego por faltar muitas vezes para ficar hospitalizada com o filho, é o pai que não entende, né? E muitas vezes os homens que me perdoem, mas os homens nessa parte de saúde, os homens realmente não sabem lidar, são fracos, né? E aí vocês podem procurar ajuda, porque assim, ele que tem a doença, não é ele que tem a doença, somos nós que temos, né? Toda a família, então toda a família que tem que trabalhar com isso, porque muitas vezes a gente observa que o paciente fica sozinho na sua luta, na sua doença, ele se isola porque ele tem vergonha, ele não sabe explicar o que realmente está acontecendo com ele, né? E quando há uma perda na família, realmente para lidar com isso, superar isso, é muito difícil. Então nós, do Espaço Saúde, a Associação Superando Lúpus, ela tem um trabalho muito belíssimo, né? Que tem os cursos de memória e música, quiroterapia, né, que é a acupuntura de mão, que eu costumo dizer, e agora estamos aqui com a arte-terapia. Então, vocês que querem, se identificaram, querem participar, podem, ao final da entrevista, nós vamos deixar aqui o endereço, o nosso site, tudo, né, tudo para vocês poderem estar participando. E vamos ver, falando nisso, vamos ver se tem mais perguntas. Se você se identificou, pessoal, este é o momento de você falar a sua experiência, contribuir aqui com o nosso programa. Eu achei interessante isso que você falou, porque justamente o que entrou aqui pra gente foi isso. A Raquel Moraes, de São Paulo, a frase dela foi a seguinte: eu dou um super apoio para minha mãe fazer artesanato. Quer dizer, a participação da família, né? A preocupação da família em estar junto. Eu sabia. Olha, tá vendo? Obrigada por parabéns, isso mesmo. Colaborando conosco. Deixa eu ver aqui. O Iago também, ele está parabenizando. Bonito trabalho, parabéns a todas. Agora eu gostaria muito que a Sheila falasse justamente que ela tem um trabalho parecido, semelhante com o seu, de artesanato também, pela Prof. Sim, nós temos um trabalho que é trabalhar a história da África através do artesanato. Nossa professora Ana Lúcia, que é conhecida como Ana Fulô, ela leva o artesanato para os pacientes e familiares, né, ensinando a fazer chaveiros, bonecas negras, caixas com decoração africana,
né? E isso tem trazido histórias de paciente que eles têm se encontrado no artesanato. Ele tem se encontrado nessa caminhada, porque muitas vezes a gente acaba fazendo um grupo de ajuda mútua, que a gente faz aquela roda e todos conversam, falam das mazelas, das dificuldades que a doença nos traz. Eu falo nos traz porque eu tenho anemia falciforme e realmente me encontrei no artesanato, né? Hoje eu sou formada em arte plástica, porque eu me encontrei no artesanato. E as histórias, a experiência é muito boa. Porque a pessoa, quando ela termina, ela finaliza a sua peça, ela fala, nossa, olha o que eu fiz. Ela fica numa alegria, como se ela tivesse ganhado na loteria, né? Porque ela se encontrou naquela peça. A realização pessoal. Exatamente, a realização pessoal, porque não acaba ali. Porque ali ela se descobre, ela tem um novo recomeço, porque é onde ela fala, olha, já me encontrei. Se é uma pessoa que tem patologia, não dá para ter uma profissão ou trabalhar em firma, num lugar registrado, ela vai começar a fazer seu próprio horário, a sua agenda, né? Que é onde ela vai poder fazer o tratamento e as consultas, sem se preocupar de ser mandada embora. E ainda, o principal, ela vai se sentir bem porque ela vai contribuir com a renda da família, né? Então, eu agradeço, mando um beijão para a Ana Júlia, porque realmente para a Aida, que trabalha com camisetas também, com motivos africanos, orixás, né? E você relatando essa experiência, a Maria e a Marlene também falando como elas se encontraram nesse trabalho, para a gente é gratificante. É gratificante e nos ajuda a focar muito mais e trazer novos parceiros que trabalham nessa linha, né? Então, obrigado a todos, eu espero que vocês estejam gostando do programa, eu estou adorando aqui da troca de experiência, né? E vamos ver se a gente tem mais perguntas, mais internautas. O que eu gostaria é que ela desse conclusão no trabalho, que ela mostrou o lado positivo, né? A Helenice. Agora eu gostaria de saber os trabalhos que ela depara com um problema a mais, tá? Na parte psicológica, na análise psicológica do trabalho. Então, como arte educadora, porque eu só estarei formada como arte terapeuta, né, como arte terapia no final do ano, né? Então eu estou aqui falando como arte educadora, né? Que eu utilizo a arte para auxiliar as pessoas, né? O diferencial que eu vejo na arte educadora não é simplesmente eu ensinar a técnica. Sim. Não é simplesmente as minhas alunas estão aqui, eu sou bastante exigente, independente de respeitar as limitações, eu acho que todo mundo é capaz, você só tem que aprender da maneira correta, né? Então, eu acho que isso é um diferencial. Então, como arte educadora, e identificando todas essas situações que eu já relatei anteriormente, eu vou mostrar aqui um trabalho de uma aluna que é visível que se encontra em um momento de bastante angústia. Tá? Então, deixa eu mostrar, depois eu falo mais um pouquinho. À vontade. Acho que dá. Eu acredito que dê para... Não sei se consegue adivinhar, mas isso aqui é uma joaninha. Tá? Era para ser uma joaninha. Foi um trabalho feito por uma senhora, não é uma criança, não é uma adolescente, é uma senhora de aproximadamente 45 anos. Tá? Então, esse desenho específico, uma coisa que me deixou bastante preocupada, é que ela tinha uma referência visual. Porque como que eu trabalho nas minhas aulas? Você tem a referência visual e em alguns momentos não tem a referência visual, então eu vou estar indicando como você deve estar fazendo, quais os movimentos, a técnica correta para estar executando aquele projeto. Mas nesse caso não, ela tinha uma referência visual, ela tinha onde era o preto, onde era o vermelho, onde era o rosa, e ela simplesmente pegou o pincel, pegou as cores que não eram adequadas e simplesmente começou a agredir a coitada da Joaninha que virou isso aqui. Tá? Então, o que eu fiz? Levei
atendi, tentei orientar, mas percebi muita resistência, muita rebeldia, inclusive no olhar, nas palavras, na expressão, né, na face. Uma forma mais agressiva, uma forma muito mais agressiva. No final da aula, eu levei esse trabalho para a psicóloga do setor, né, do espaço, analisar e tomar as providências, encaminhar para onde se fizer necessário. É que eu acho que essa é a diferença do arte educador. Não é simplesmente ensinar a pintar. É identificar o momento dele. É identificar o momento dele. Se estiver dentro da minha capacidade de poder auxiliar ali, daquela forma intuitiva, como bem antigamente, aquelas vizinhas se conversavam, trocavam informação e ali resolviam, é uma coisa. Tá? Então, nas minhas aulas não existe esse tratamento, digamos assim, esse atendimento terapêutico, não é isso. Sim. Existe aquela troca de informações ali com o grupo, e se eu identifico que é alguma coisa que precisa de mais, alguma coisa, até mesmo uma dificuldade momentânea que a pessoa esteja passando, isso é passado para o técnico responsável pela administração, justamente para fazer essa ponte, e o serviço toma as devidas providências. E Helenice, assim, uma pergunta pessoal, né? Ao longo desse seu trabalho, lógico que tem as flores, né? Mas sempre tem os espinhos. Então, gostaria de saber, assim, já houve casos que você fala assim, nossa, como é que eu vou ajudar? Não estou conseguindo identificar como é que eu vou ajudar essa pessoa. Já houve algum caso, assim, que... porque lidar com o ser humano é difícil, né? Lidar com o ser humano é difícil. Então, tem aquele que é mais aberto, mais fácil de lidar, mas tem aquele... Eu digo isso por experiência mesmo que nós temos da associação. Tem aquela pessoa que participa, não tem vergonha de falar, né? Tá sempre aberto, mas tem aquele que você olha, você está vendo que ele está angustiado, que ele está com algum problema, mas você não consegue identificar. Como é que você lidar com esses casos? Olha, a gente identifica que ele tem alguma coisa ali que não está bem, né? Porque uma vez eu ouvi uma pessoa numa palestra que a nossa vida ela é como se fosse uma engrenagem cheia de conchinhas. Então, todas essas conchinhas têm que estar funcionando simultâneo. Se alguma delas fecha, já não vai estar mais não vai estar mais naquele movimento de sincronia, né? Então, a gente sempre percebe alguma coisa. Agora, assim, tem pessoas que são realmente muito resistentes. Muito resistentes. Mas eu, graças a Deus, sempre trabalhei com equipes que dão suporte. Né? Então, obviamente, Deus está no comando de tudo. Então, quando eu percebo que eu tenho uma situação bastante delicada, é a Ele que eu busco sabedoria, direcionamento. Mas Deus tem posto no meu caminho, nos espaços que eu trabalho, uma equipe que realmente dá suporte. Tá? Ótimo. E aí, quando eu passo para eles, eu passo para eles. Então, a minha função como arte educadora termina ali. Quando eu identifico o problema, aquela deficiência, e encaminho para eles. Algumas voltam, mas geralmente são encaminhadas para outros serviços, né? E nesses outros serviços elas vão ter um outro tipo de atividade, não mais como uma oficina de pintura, que não é, a princípio, uma oficina terapêutica, não é. É uma oficina onde as pessoas vão aprender determinada técnica de pintura em tela, pintura em madeira, pintura em tecido, e ter ali a possibilidade de geração de renda. Tá? Então, vamos deixar bem claro isso, que as nossas oficinas, as oficinas que eu ministro nesse SAS, elas não têm a conotação terapêutica, e sim como geração de renda, como uma ocupação, né, aproveitar aqueles encontros, só que surgem essas situações. Aí eu encaminho para quê? Mas já passei por situações assim, que eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Entendeu? Por isso mesmo que eu perguntei, porque realmente ao longo do caminho você encontra aquela pessoa que fala, meu Deus, como é que eu vou ajudar? E a sua equipe é formada por quais profissionais?
Na área. Isso. Olha, geralmente os SASFs, eles têm uma gerente, que ela ou tem formação, ela é psicóloga ou ela é psicopedagoga, tem uma gerente, depois tem o psicólogo, tem assistente social, tem o psicopedagogo e tem os pedagogos, desculpe, e tem os técnicos que ajudam toda essa equipe a gerenciar esse núcleo, né? Como eles trabalham, eles visitam, eles têm uma relação de famílias do entorno, porque aí tem uma região que eles têm que estar trabalhando, e nessas visitas eles também buscam auxílio, como auxílio aluguel, leite, tem todo esse serviço que a prefeitura disponibiliza. Então, quando eles vão buscar esse serviço, aí eles são também orientados a participarem das oficinas. Tem outras oficinas, tá? De biscuit, de computação, tem aquelas oficinas que elas são sazonais, que é na época férias escolares, então tem oficina para os adolescentes, tem uns trabalhos assim mais direcionados, mas o forte mesmo é a família, 99% são mulheres. Olha, tá vendo, pessoal, que excelente trabalho. Estamos trazendo aqui experiências de vida que a gente pode levar ao longo do nosso caminho, né, ao longo da vida, porque muitas vezes você acha assim, nossa, acabou, né, acabou, não quero mais saber de nada, não consigo nada, eu não consigo trabalhar, eu não consigo estudar, não consigo fazer. E não é isso. Sempre a gente encontra um caminho, você encontra anjos, né, ao longo do caminho, que Deus coloca para te acompanhar, te ajudar nessa trajetória. E é muito difícil quando você se sente sozinho, porque você acha que o sofrimento é todo teu, que ninguém mais no mundo está passando por essas situações. Situações desagradáveis, situações de perda. E a gente está trazendo aqui experiências que são maravilhosas. Já convido para vocês conhecerem esse trabalho de perto. A Helenice, ela está conosco, junto com a Associação Superando Lúpus e o Grupo ASP. Elas estão no Espaço Saúde, que fica situado à rua Conde São Joaquim, 179, Bela Vista, atrás do Hospital Pérola Baiton. Ao longo do programa nós vamos dando os contatos para vocês estar conhecendo de perto o nosso trabalho. Nós vamos agora para o comercial e voltamos com mais novidades, mais experiências de vida. Obrigada.